Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, pessoas que colaboram com esse podcast. Queria agradecer a Dil Sports, protetores bucais, a Isaliner, alinhadores ortodônticos, a Medens, implantes do Brasil, a Odontoways, software de gestão e odontologia, Odontopartners, cursos de especialização em harmonização orofacial e a Excellence, representante da Biatlante. E especialmente a editora Napoleão, que está dando pra gente aqui, para qualquer um que assistir o Alma de Dentista, um cupom ALMA15. Basta você ir até o site da editora Napoleão, colocar esse cupom e vai ganhar 15% de desconto. Pessoal, bem-vindo à segunda temporada do Alma de Dentista. Eu estava ansioso para fazer essa temporada, porque o Alma foi feito para a gente poder trocar ideia, reflexões, devaneios, conversar sobre o mercado odontológico, sobre a profissão, sobre técnica, mas principalmente sobre o contexto do dentista, do profissional dentro do mercado de trabalho do Brasil. Nós temos mais de 20% dos dentistas do mundo são brasileiros. Então é óbvio que o Alma não poderia se restringir a um grupo de dentistas, né? Temos que dar voz a todas essas almas de dentistas. E hoje eu estou aqui com Maristela Lobo, minha amiga, pessoa que eu tive a felicidade de conhecer, como tantos outros profissionais ao longo da vida. Respeito muito o trabalho dela, a gente vai apresentar mais ela aqui, ela vai falar mais dela. O Alisson Fonseca, amigo novo também, um cara muito competente, muito cientista na área de harmonização orofacial. Michele Manfroy, a visagista, que também tem um trabalho extenso dentro da odontologia e que a gente vai trocar, então, umas ideias. E esse primeiro episódio eu separei um tema que eu acho que é bem interessante nesse momento atual. A harmonização orofacial desponta como uma nova área da odontologia, assim como outras tiveram seus momentos de glória, né? A ortodontia, depois a implantodontia. Tanto que um amigo meu, um cliente, perguntou: qual é a próxima? Eu falei, não sei o que vai surgir mais. Mas nós vamos discutir até onde essa harmonização orofacial vai. E eu separei uma reflexão, né? A harmonização orofacial é uma tendência perigosa ou uma boa oportunidade para a odontologia? E quais os limites da responsabilidade do profissional na busca da beleza das pessoas? Até onde a gente pode ir, até onde o profissional é um regente dessa história, até onde ele comanda essa história, até onde o paciente interfere nisso, como é que está essa busca que a gente tem visto na internet, uma série de informações geradas pelos próprios profissionais, né, da odontologia. Eu falo que a iatrogenia começa na comunicação, né, não é só no ato de fazer, mas na comunicação, e como vocês enxergam isso. Então, eu vou até fazer diferente, em vez de começar com as mulheres, eu vou apresentar, Alisson, você aqui e falar um pouquinho da tua visão em relação a isso. Você acha que é uma tendência? Você acha que é uma oportunidade? Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito honrado e feliz em estar aqui com vocês. Grandes nomes, estou muito feliz. Eu acho que é uma grande oportunidade para a odontologia, desde que seja bem administrada daqui para frente. Vírgula, senão, né? Vírgula. Senão vira um perigo mesmo, né? A ROF ela é complementar a todas as outras especialidades, é uma oportunidade do profissional melhorar todos os seus resultados. É uma oportunidade de entregar mais para o paciente. Então, a gente tem um preconceito em falar com estética, porque a estética sempre foi vista com desdém, como uma coisa superficial. Uhum. E quem se propõe a estudar ROF entende que não tem nada de superficial na ROF. Uhum. Se você quer trabalhar com responsabilidade e segurança, você vai ter que estudar muito. Muito mais do que você imagina, porque é um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado.
Então, é uma boa oportunidade de potencializar resultados, entregar mais para o paciente, mas a gente precisa entender melhor os caminhos dessa nova especialidade para que a gente a divulgue e a faça crescer com responsabilidade, né? Colocando limites em certos momentos. Teca, Mariana, para quem conhece, é a Teca. Teca, até onde ela se torna tendência perigosa? Primeiro, obrigada pela oportunidade, é ótimo estar aqui com vocês, né, entre amigos, entre pessoas competentes, falando assuntos que realmente importam, né? Então, eu concordo com a Alisson, eu acho que é uma grande oportunidade da gente ser um dentista melhor para o nosso paciente, né? A gente estabelece uma relação de parceria, de confiança com o paciente, e dentro dessa relação de confiança, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor vai ser o nosso diagnóstico, e melhor também vai ser o nosso resultado clínico, porque a gente não vai estar limitado dentro de uma especialidade só. Para quem me conhece, sabe que eu advogo muito pela multidisciplinaridade, não no sentido de você fazer todas as especialidades, mas no sentido de você conhecer as interfaces entre as especialidades para você poder melhorar a sua capacidade diagnóstica, né? Só tem um diagnóstico, embora tenha várias técnicas. Então, eu acho que é uma grande oportunidade a ROF para a odontologia. Ela é disruptiva, porque tira o dentista daquela zona de conforto dele, faz ele estudar face, que quando eu me formei há 22 anos atrás, a face era do ortodontista, era do bucomaxilofacial. E, na verdade, a gente agora assumiu que a face é a área de atuação do cirurgião dentista, né? E, para muitos, isso ainda é muito desconfortável. Então, a gente tem que assumir que a ROF é uma especialidade séria, extremamente bonita, né? O paciente valoriza muito, e se a gente fizer isso, construir essa ROF junto com a odontologia tradicional, o nosso resultado vai na lua, né? E a gente entrega um resultado muito melhor. Então, eu acho que o caminho pelo qual a gente faz isso tem que passar pela odontologia tradicional, na minha visão. Então, a gente começa diagnosticando a face, né, mas nunca esquecendo do ambiente intraoral. As camadas da face que a gente trabalha dependem muito da infraestrutura intraoral. E saber dissociar o que o paciente quer, né, comprar e aquilo que o paciente precisa em termos de necessidade. Então, essa é a balança que a gente tem que estar sempre com muita lucidez para poder tornar a ROF realmente valorosa para a odontologia. Mas o perigo vem aonde, você acha? O perigo é quando a gente só quer vender. Porque, assim, na verdade, a gente ouve muitos profissionais, né? Na temporada anterior, teve situações de polêmica, né? Escopim, Irato, falando sobre o medo, né? Do dentista dentro da faculdade, já mexendo em determinadas áreas da face. Que a gente já mexia também, né? Como você falou, ortodontia. Sempre trabalhou na face. Sempre trabalhamos na face, mas... E outra, se a faculdade não está preparada para isso, que se prepare. Precisa, né? Precisa se preparar. É uma especialidade, né? É uma especialidade. Não dá para fechar os olhos. Eu vou falar assim, não me pergunto se vou falar. Tá liberado. A gente sempre trabalhou com harmonização. Eu com reabilitação intraoral, trabalhava. Sim. Né? Tinha melhorava resultados. sulco na geniana e às vezes ficava muito limitada por não ter outras ferramentas, né, para melhorar o arcabouço, o resultado estético final. O paciente já me procurava por uma estética intraoral com melhora extraoral. A ROF só veio somar, trazer aquilo, né, os componentes que faltavam para nós, assim como a implantodontia. Não tem nada de errado, não tem mal nenhum. A gente só está aprimorando aquilo que a gente já fazia. Para eu fazer uma reabilitação intraoral, eu precisava avaliar o extraoral. Eu já subia pontinha do nariz, colocando uma dentadura. Um dos primeiros trabalhos da odontologia. Claro. A gente sempre fez. Mas eu acho que o perigo, Michele, é quando as pessoas, elas acreditam que a gente vende produto e não serviço do cuidado. Quanto a gente custa vende o serviço do cuidado. Isso, eu sinto isso, vou provocar aqui nessa questão, né? Outro dia eu estava vendo Instagram, que é uma fonte de vergonha alheia também, né? De informação e de vergonha alheia, mas a profissional mostrando um pote com seringas e seringas, tubetes, sei lá. Tipo assim, como se aquilo significasse a sua importância como profissional. Nossa, quantos ml eu... Tinha uma que eu vi que era a rainha do ml.
Quer Isso. dizer, será que esse é o ponto? Onde que fica essa linha tênue, né? De um benefício tão grande que é o sorriso. No meu livro até tem um capítulo que é Sorriso é Nosso. E o sorriso é nosso. O sorriso da sim, odontologia. Quem sim. cuida do sorriso do ser humano é o dentista. É. E o lábio, a face, faz toda a parte do contexto do sorriso. Os olhos. Os olhos, né? Sorrir A com os face olhos. inteira sorri. E onde que entra essa linha tênue? Onde o profissional erra, né? Mas você não acha que é um reflexo também do que a sociedade que a gente vive atualmente valoriza? Então, Uhum. se eu coloco Sim. na minha bio do Instagram, por exemplo, que eu tenho mais de 5.000 bichectomias realizadas, sendo que eu sei, como dentista, que a indicação para bichectomia ela é restrita. Super, quer Não é dizer, verdade? como que Então, você tem mas o 5.000? paciente, quando olha aquilo, fala, nossa, se ela tem 5.000 cirurgias de bichectomia realizadas, então se eu quero fazer bichectomia, eu vou fazer nela. com ela. Experiente. Doce de quantidade. Se eu quero fazer 30 ml no Isso. meu rosto e mudar a forma do meu rosto, eu vou com quem Isso. trabalha com muitos ml. Então, eu acho que essa percepção de venda de procedimento e venda de produto, ela está muito deturpada Tá. do que realmente a gente prometeu e jurou lá na nossa colação de grau, né? De Perfeito. cuidar do paciente, de cuidar Uhum. da saúde do paciente. Será que esses 5.000 pacientes de bichectomia realmente precisavam da cirurgia de bichectomia? Eu duvido. Uhum. Sinceramente, duvido. Então, é muito importante que todos nós que estamos dentro da odontologia como um todo, não esqueçamos que somos dentistas, né? E isso inclui toda a face, todo o ambiente intraoral, todo o ambiente extraoral. Então, da mesma maneira que eu não posso desvalorizar um ambiente extraoral, eu tenho que linkar tudo. E saber que eu vendo o serviço do cuidado. Então, dentro do serviço do cuidado, eu preciso determinar o que meu paciente precisa para ficar bem. E linkar isso com o desejo do paciente. Então, o paciente está com a estrutura intraoral ruim. Não tem os dentes que deveria fazer ortodontia ou deveria fazer uma cirurgia ortognática. Mas eu acho, como uma pessoa sem muita avaliação do que ele precisa, não, eu vou consertar o paciente com seringas, com mls, etc. E Sabe não o que é é por mais aí. louco? Que várias vezes nas aulas eu vejo os alunos falando assim, há 5 anos eu não abro a boca de um paciente. Eu falo, meu Deus. Isso não é uma coisa boa, né? Não é bom isso. Péssimo. A gente Você tá brincava- me dizendo uma coisa horrível, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, Isso. antes de preencher um lábio básico, olhar o avaliar intraoral. suporte, é É. verdade. É a harmonização Vamos levar a orofacial. comissura labial. Orofacial. Vamos levar a comissura labial. Tá, e se o problema for a dimensão vertical? Vai colocar ácido Isso. hialurônico, ácido hialurônico? E tem mais, olha, muito dentista colocando nas suas bios de Instagram e sites que fazem harmonização facial. Sendo que o dentista, o grande diferencial É o dele oro. é o orofacial. Exato. É HOF, não é Por isso HF. que o nome tem essa Isso. diferença, né? E quando a o gente profissional brincava- entende desse diferencial, né? Consegue Não mudar só o profissional, completamente acho os que seus até o- resultados até e a o rotina paciente, clínica. né? Sim. De entender que a estética da face dele começa ali. Sim. E até por segurança, né? Para os procedimentos, limitar as intercorrências que acontecem Foco por não ter. infeccioso. Exatamente. Uma Alisson, você adequação do meio que bucal. está no contato direto na formação desses profissionais, com vários cursos de especialização, de mestrado também ou não? Mestrado não. Ainda, Cursos ainda livres, já tem especialização. mestrado, tem mestrado já Sim. está tendo mestrado Sim, em sim. HOF. Sim. E você, como que você vê esse profissional que chega? Como é que é esse personagem dentista que chega na especialização para fazer? Porque, vou até dar um spoiler aqui, eu vejo alguns personagens, alguns avatares. Né? Tem aquela pessoa nova que nem fez nada ainda na odontologia. Quer dizer, a gente que é sabe aquele que... profissional que fez, às acabou vezes de fez formar, odonto e a gente pra sabe- fazer HOF. E Tem que é um- aluno de Sim. pandemia. De Tem um aluno pandemia. de pandemia, É. que é uma coisa a se pensar, e tem aquele cara de 30 anos de formado que fala assim, não, eu não vou fazer HOF, mas eu quero fazer uma especialização porque eu quero entender isso primeiro. Sim. Né? Como é que você está vendo como é que você classifica, como é que você lidar com isso, com essa formação? A gente tem, de fato, todos esses perfis de alunos. É crescente o número de alunos que ingressam à faculdade só querendo fazer HOF, e isso é preocupante, Isso é perigoso. perigoso. Eu acho extremamente importante que o aluno tenha uma prática clínica em outras áreas para que ele tenha uma prática segura na HOF. E até o entendimento para conseguir fazer um diagnóstico correto da real necessidade do paciente dele, como a Maritela falou. A gente tem os alunos de outras especialidades, com muitos anos de profissão frustrados com a odontologia e entendem eu a sinto HOF esse cheiro como uma salvação. uma nova né? oportunidade, né, de dar uma guinada na carreira, Uma nova de paixão. melhorar faturamento e por vezes entram com
com o pé atrás no curso e acabam se apaixonando e entendendo que ela é complementar ao que ele já fazia. Né? Esse grupo, eu acho que ele é o mais perigoso, né? Porque eu vi isso na ortodontia, pessoas que não faziam uma boa odontologia, vamos dizer assim, não gostava, na verdade, né? Porque quando você gosta, você acaba de um jeito ou de outro fazendo bem. Mas não gostava, daí veio a horta. Daí a horta, nossa, não preciso mexer muito, tal, não sei o quê. Daí veio o implante, daí agora nós estamos com a ROF. Parece que é sempre uma boia de salvação para talvez uma frustração da carreira como um todo. Né? Existe esse grupo, né? Existe esse grupo. Sim, tem gente, por exemplo, que tinha parado 10 anos de fazer odontologia e retorna né, com a ROF, até imaginando que é mais fácil. Exatamente. Né? Não é mais fácil. E se assusta. Isso, não é mais fácil. Porque tem esse estigma, né? Eu vejo muitos falando, se eu tiro um siso, aquela coisa, né? Se eu tiro um siso, que eu acho que é uma cirurgia bem complexa, o siso mais do que um implante, até muitas vezes. E fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E outra, esse argumento de que o dentista estuda na faculdade só cabeça e pescoço, então que a gente tem anatomia, etc. Não é uma anatomia aplicada ao procedimento de ROF. Então, a gente tem que reestudar e adaptar, né, para que a gente possa entender qual é o tecido que você está abordando, qual é a resposta daquele tecido. Isso vai contra o que o paciente, muitas vezes, acredita que é a ROF. O que o paciente pensa que é a ROF? Que ele vai no consultório de um profissional da área da saúde e que ele vai pagar e vai sair totalmente transformado em uma sessão só. Porque ele capta essa informação do que as pessoas apresentam no Instagram. E, na verdade, existe um caráter progressivo de tratamentos em ROF, que é o respeito pela resposta tecidual, você precisa esperar o ciclo do colágeno, né? Você precisa esperar a adaptação, a acomodação do tecido. Fisiologia, né? Tem anatomia, fisiologia. Entender que a ROF não é uma transformação. E que seu paciente não é um balão, que você só vai enchendo, né? A ROF é um tratamento. Adorei. Pessoal, não é um balão. Fala de novo, tem muita gente que está achando que é balão. É balão. A ROF é um tratamento feito com combinação de técnicas em várias etapas, né? Então, isso precisa ser entendido pelo aluno e pelo paciente. Porque o paciente acha que vai entrar no consultório numa porta, subir numa esteira e vai sair outra pessoa lá no final. Mas até voltando aqui, aquele aluno que não chega preparado, que você está falando, né? Que é cada vez mais comum. Fazer especialização de harmonização orofacial, mas ele não está preparado ainda com conceitos básicos, né? De anatomia, de etc. Como é que de tudo, na verdade, agora. Porque a gente tem alunos que tiveram 50% da faculdade online por causa da pandemia. Nessa geração. Metade da faculdade foi online. Sem colocar a mão, às vezes. Com pouca prática e com pouco conhecimento também, né? Até porque abriram muitas universidades, né? Então, o papel da pós muda um pouco. Quando a gente entende a nossa responsabilidade de professor. Então, a gente teve que readequar as aulas, a grade, para poder atender essa demanda. Entendi. Dos alunos que não são preparados para ser dentista. Antes de ser especialista. Tem uns 30% de conteúdo ali, se você quiser, você não gostaria complementar a graduação antes de apresentar a especialidade. Mas vem uma questão, assim, que eu sempre tive isso. Até o Irata falou, e eu não concordo, e venho aqui falar, né? Foi uma coisa que meu pai me disse, assim, ele ainda me falou na época: eu não vou pagar pós-graduação pra ti. Então, primeiro, precisa saber o que tu quer fazer. Vai pro mercado, vai trabalhar como dentista, faça tudo, e depois decida. E para mim, isso foi a grande diferença. Quando eu fui pra pós-graduação, já com 2, 3 anos de formada, eu já sabia que eu queria fazer. Mais madura, né? Mais madura. Eu já tinha passado por todas as encrencas da clínica geral, assim. E na ROF eu vejo isso, mas eu não vejo isso só na ROF. Eu vejo isso, para mim, é um caminho que deveria ser meio que uma lei, eu não sei como é que a gente poderia reestruturar a odontologia. Mas, tipo, vai para o mercado de trabalho, tem uma curva de conhecimento ali, e daí tu vai para pós-graduação, seja em endodontia, seja em... É porque a gente tem uma formação... Vai pra cirurgia, para buco. Ah, não, mas é que eu já sei que eu quero ser buco. Tá, mas... E os perrengues básicos da odontologia, quando chega lá na hora de uma internação hospitalar, que é o buco que vai agir? Como é que ele olha para isso? Eu percebo que o nível das faculdades está muito baixo. Então, o aluno busca a pós-graduação porque não aprendeu na faculdade. Essa que é a questão, né? E as pós-graduações, muitas também, não só faculdades, mas muitas pós-graduações, né, buscando o aluno para que paga. Muito professor, inclusive, não entrega para o aluno na faculdade para vender depois na pós-graduação. Então, isso é uma coisa... Isso é uma acho realidade. Que é desde sempre, né? Que eu não consigo ver um final, pelo contrário. É né? uma realidade. E outra coisa também, da formação,
não só técnica, né? Até o livro Marketing do Cuidado não é um livro de marketing, eu sempre falo, é uma questão do cuidado. A questão desse posicionamento do profissional perante um mercado que é quase um mar vermelho, né? Nosso mar é vermelho, não é, a odontologia não é um mar azul, é um mar vermelho. A Hoff talvez veio com essa esperança de um mar azul, mas todo mar azul, 20% dos dentistas aqui, fica um mar vermelho muito rápido. E a gente tem essa questão, então, da competitividade mercadológica, associada a uma profissão que é totalmente do cuidado, onde a gente está falando ali em off aqui, que precisa gostar de gente. Sim. E tem essa questão psicológica, né? Porque a estética, mais do que o curativismo de um tratamento de canal, onde a dor está envolvida e etc., você mexe com a autoestima da pessoa, com a forma que ela vai se ver no espelho, na forma que ela vai se comportar. A gente viu, queria falar até com a Michelle isso, a gente viu aí um famoso, eu não sou muito bom desses nomes aí, modernos, o Lucas Lupo, que foi para a internet falando que não se reconhecia mais, teve uma certa depressão com o que ele fez. Então tem uma questão psicológica que também esse profissional, nós não nos formamos, não temos dentro da faculdade esta formação de lidar com gente, que é algo que depois que a gente fica velhinho e tomar um monte de porrada, a gente, né? Começa a prestar mais Começa a prestar atenção. Né? Eu estudo psicologia, a Michelle muito. Como é que é isso, Michelle? Essa questão do... Será que esse profissional está preparado para lidar não só com a intercorrência, mas com a intercorrência emocional que lida? Zero, preparação zero. Nem sabe que existe. Nem sabe, nunca leu nada. Não tem noção do quanto a face nos representa como ser humano, né? Eu só me Bom, os exemplos de transplante facial de pessoas que, são raros os casos de transplante, mas quando eles acontecem, eu desfigurei a minha face, pego a tua, coloco em mim e não me reconheço no espelho. E converso com a minha nova face como se ela não fosse minha. Os relatos são assim, não, porque ela é a dona da face que eu estou usando. E pessoas relatando, preferia desfigurado a ter esta face. Então, a face é o nosso centro de identidade e nenhum profissional da área da saúde reconhece isso. A psicologia, eu acho que é uma das poucas áreas, porque vem dali, né? Psicologia analítica e toda a questão junguiana, mas a gente não tem Alisson, conhecimento. Isso é algo que vai ter muito grave. Vai ter que incorporar. Sim, a gente tem uma formação muito tecnicista. E os alunos, eles estão procurando técnicas, protocolos, receitas de bolo. Uhum. E eles não entendem com muita rapidez que o sucesso ele só vem quando você consegue juntar várias habilidades. O além de uma boa técnica, né? Que a Teca fala muito. Passando... Esse generalismo vai além da odontologia. Vai. Psicologia, a interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade total. Até a tua área. Social, bom profissional precisa estar comunicação. Sim. Saber se comunicar. Tem pessoas que não sabe falar. Né? Saber cuidar do paciente, né? Cuidar. A gente tem que promover saúde acima de tudo, né? A Hoff, ela vai melhorar a autoestima, qualidade de vida e vai promover saúde. Vai melhorar os nossos resultados, mas o básico, exatamente. Existe uma palavra também que eu gosto muito de falar na odontologia, que é a sustentabilidade. Então, os tratamentos que a gente propõe para o paciente, independente da especialidade, eles têm que ser sustentáveis. E muitas vezes a gente vê que o que é feito na Hoff não é sustentável. Aquilo vai acelerar o processo de envelhecimento, né? Aquilo vai acelerar o processo de depressão da pessoa, porque ela não se reconhece com aquela nova face. Então, os tratamentos que são feitos com parcimônia, dentro da ciência, né, sem inventar nada, usando o que a gente já tem de dado por aí, e dentro do que o paciente realmente precisa, a partir de um diagnóstico bem feito, são sustentáveis. Porque você está acompanhando e respeitando aquela identidade do paciente, né, customizando o tratamento de acordo com a identidade. Eu não sei quem deu o nome de harmonização orofacial, você sabe? Não. Também não. Porque para mim aí começa o problema. Isso é bom, hein? Vamos atrás disso. É interessante, né? Harmonizar busca. Eu acho o nome ótimo. Harmonia. Harmonia. Muito bonito. Como se a minha desarmonia ocular que eu tenho, olhem, fosse ruim. E daí eu tenho que buscar insanamente por uma harmonia que não é natural. Nós não somos simétricos, nós não somos iguais. O nosso lado direito é completamente diferente do lado esquerdo. E quando tu coloca o nome de harmonia, busca se harmonizar. Então as pessoas ficam nessa busca insana
E já se não consideram desarmônicas, né? Então elas já chegam no consultório na esperança de tu resolver não é algo simetria, que... né? Não é harmonia, não é simetria. Não é simetria, né? exatamente. A natureza é harmônica, é toda assimétrica, né? Nós somos harmônicos com as as nossas desarmonias. desarmonias. E tem uma outra questão dentro desse conceito que você falou que eu acho muito importante. O aluno e o dentista vendem muito para o paciente o combate ao envelhecimento. Uhum. E o Isso envelhecimento também não é uma doença, não é uma patologia, né? A Perfeito. gente Ontem precisa mesmo. É uma vantagem, né? gerenciar, Envelhecer é uma vantagem, porque o contrário é morrer cedo. Nossa, eu né? falei. Bom, eu Talvez num tive conceito câncer. pessoal. Quando eu falei ontem, tava rolando no Instagram uma postagem assim do Ageless, que é que é a expressão para não tem idade, né? Uhum. Não, eu tenho idade, eu tenho 41 anos e, graças a Deus, estou envelhecendo. Sim, Tudo que eu quero é envelhecer bastante. sim. É isso mesmo. E envelhecer bem. O que é envelhecer bem? Que é um termo que eu acho absurdo, assim, como se uma pessoa cheia de rugas não estivesse envelhecido bem. Isso. A gente Cheia precisa de- olhar um pouco mais para esse assunto, né? Olhar um É. pouco mais. Porque a gente sabe que o envelhecimento, ele traz uma certa disfunção. Então, talvez envelhecer bem seja adequar as disfunções, melhorar a função do paciente para que ele tenha uma qualidade de vida boa. Nem sempre é estética, né? Nem Exatamente. sempre é só estética. Porque eu vou corrigir o sorriso, a dentição que envelheceu, porque a gente sabe que envelheceu. O que aconteceu? Ela desgastou, ela escureceu. E se ela desgastou, eu perdi dimensão, então eu perdi função, de qualidade de função. Então eu restabeleço, não só por estética, mas por função. Esse papo tá excelente, mas nós temos um outro tema que nós vamos tratar no outro episódio, que é exatamente sobre isso. Pessoal, obrigado quem esteve aqui com a gente. Não se esqueçam de se cadastrarem, né? Se inscreverem aí no nosso canal Alma de Dentista, coloca lá o sininho para lembrar você quando vier o próximo episódio. E espero que a gente traga sempre assuntos que realmente complementem a formação de vocês, não só tecnicamente, que não é nossa intenção, mas principalmente, vamos dizer assim, filosoficamente, né? No pensar da odontologia, no pensar do cuidado, no pensar do fazer o que você faz e se sentir bem na hora de dormir, sabendo que cuidou das pessoas que vieram no seu consultório, independente dos mLs que vocês colocaram e de tantas curtidas que vocês tiveram no Instagram, vocês realmente mudaram a vida das pessoas, tá bom? Até a próxima. E aí, curtiram o episódio de hoje? Então, deixa seu like na nossa página do YouTube, se inscreva na página, liga lá o sininho para te avisar e até o próximo episódio. Pessoal, e também vocês podem participar do Alma de Dentista de uma outra maneira, ajudando a gente a manter esse programa no ar e também ajudando a Por um Sorriso, a ONG do Felipe Rossi. Vocês podem ajudar através do crowdfunding que está aí na tela de vocês. Com R$40, 50% vai para Por um Sorriso e a gente mantém o programa no ar.